Olá, bem-vindos ao estudo de número 34 do livro No Mundo Maior. Estamos estudando o capítulo 14, chamado Medida Salvadora, onde André Luiz e sua equipe estão atendendo um homem que está com problema de viciação em álcool. E Calderaro, mentor de André Luiz, está ensinando sobre a influência espiritual daqueles que atuam como verdadeiros vampiros, os espíritos vampirizadores que se juntam aos viciados em álcool para sentir o aroma, sentir a energia, sentir o gosto do álcool, enquanto estes últimos bebem encarnados. Vimos então que esse indivíduo está vinculado a entidades viciadas também e que não adiantou todo o auxílio dado por Calderaro para que ele se libertasse, porque ele concedeu uma saúde física a fim de que esse homem pudesse seguir equilibrado, mas ele acabou retornando à viciação do álcool. E por isso não havia alternativa. Seria necessária uma intervenção direta para que ele deixasse de vez o vício, porque havia espíritos com mérito solicitando essa intervenção. Nós vamos então acompanhar de que forma Calderaro vai intervir nessa situação. Como vemos aí na frase de Calderaro no último estudo, o auxílio foi dado a ele em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos que o seguem. Por isso, ele foi ajudado com saúde física. No entanto, por ter retornado à viciação e atuar como um irmão imprevidente, não correspondendo ao esforço de auxílio de Calderaro, ele continuou pervertendo os sentidos, buscando fugir de si mesmo, fugir da responsabilidade, fugir do trabalho, retornando, portanto, a sorver alcoólicos sem cessar, de forma irrefreável. Por isso, Calderaro iria intervir para que ele se reeducasse. O recurso referido por Calderaro era um recurso drástico, já que todas as tentativas de auxílio foram insuficientes. Fixando então em André Luiz um olhar expressivo, Calderaro conclui: Antídio, que é o nome desse homem que está sendo auxiliado e sofrerá uma intervenção mais drástica, por algum tempo a partir daquela data, será amparado pela enfermidade. E percebam a forma que Calderaro se utiliza, o vocabulário. Ele diz que Antídio será amparado pela enfermidade. Para nossa visão aqui da Terra, ficar doente é algo negativo, e certamente o é, porque nós ficamos sem poder trabalhar, limitados, sentindo dores. Mas, muitas vezes, para a espiritualidade, a enfermidade é um momento de reflexão e um momento em que o espírito pode voltar aos trilhos. Por isso ele diz que ele será amparado por uma doença, será ajudado por uma doença. Quando oramos, geralmente pedimos que Deus nos livre das doenças, das enfermidades, e devemos sim pedir isso mesmo, porque com saúde nós podemos sustentar nossos corpos e de nossos familiares. Mas também precisamos compreender que a doença, muitas vezes, é um mecanismo da divindade para aplicar a sua justiça em favor dos seus filhos. Não é uma aplicação com raiva, com vingança, com função meramente disciplinar, mas, principalmente, é uma função que visa a recuperação do doente. O doente da alma, portanto, recebe uma doença do corpo, a fim de que reflita e possa reajustar-se.
Antídio, por isso, conhecerá a prisão no leito, durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo no hospício, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Fica então a reflexão mais uma vez, porque não é o primeiro caso que a espiritualidade se utiliza de uma enfermidade para mostrar que precisamos voltar aos trilhos do bem e refletir sobre nossas atitudes. Esse caso é mais um dentre tantos em que a espiritualidade intervém para evitar um mal maior. Notem que Antídio não fosse a intervenção de Calderaro, colocando ele num leito por meses, ele enlouqueceria. Então, sob esse aspecto, a gente consegue enxergar que, de fato, a doença vem como um benefício, porque não fosse a doença, Antídio iria para um hospício. Fora que a mulher e seus 2 filhos não mereciam passar por isso. Então não temos aqui o mérito de Antídio, mas o mérito de sua esposa e de seus 2 filhos. A intervenção vem para evitar que esses que não têm a expiação na sua programação sofram pela atitude do Antídio, que apesar de auxiliado, retorna para o vício voluntariamente. André Luiz deixa muito claro que o auxílio foi tentado antes, por diversas vezes, e a teimosia de Antídio fez com que ele voltasse para a viciação e, por isso, agora teria que sofrer uma intervenção mais drástica. Mas fica a reflexão de que a espiritualidade sempre tenta nos resgatar pelo amor, com alertas, com ações diretas, a fim de que nós nos reajustemos sem a necessidade da dor. No caso do Antídio, apesar de receber auxílios diretos de Calderaro, somente a dor poderia transformá-lo a ponto de retornar para um caminho equilibrado. Ainda que ele não tivesse o mérito, ainda que ele não tivesse solicitado, a ferramenta seria utilizada em favor de sua esposa e de seus 2 filhos, e que ele aproveite então essa oportunidade para refletir e não mais incidir no erro. Dito isso, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentraram gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Então vejam os mecanismos que a espiritualidade tem para provocar um infarte, para provocar um AVC, como já vimos, para provocar uma trombose, a depender do objetivo a que a autorização divina concedeu para reajustar os seus filhos. Já comentamos aqui que a ação de Calderaro pode parecer um ato criminoso para alguns, porém sabemos que é um ato autorizado por Deus para não complicar mais a situação do filho doente e também beneficiar a família desse indivíduo para que não sofra o que não merece. Então, a ação de Calderaro fez com que houvesse uma parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Então vejam como Calderaro é técnico, né? Entende do assunto. Ele provocou uma parada e quando Antídio estava prestes a desencarnar, Calderaro reverteu o processo, a fim de que ele tivesse algumas lesões que colocassem ele então num leito, mas não que ele desencarnasse. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas
se aproximaram penalizadas. Então Antídio sentiu fortes dores e pediu socorro. As pessoas vieram então com pena dele, porque ele estava apresentando um quadro de sofrimento pelas consequências daquela parada momentânea provocada por Calderaro. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro da assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Então, mais um caso em que Calderaro provoca uma lesão num corpo físico, autorizado por Deus, certamente, porque a sua função é de assistente socorrista, e que visa a recuperação moral dos indivíduos, não importando se para isso seja necessário limitar o corpo físico, trazer alguma enfermidade necessária ao espírito. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou triste: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão, apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Então vejam que muitas vezes a enfermidade visa restabelecer o equilíbrio íntimo, mesmo que o paciente sinta dores, sinta incômodos, mal-estar, que é justamente a desintoxicação do corpo, a fim de que possa restaurar-se o equilíbrio. Antídio, portanto, experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. É por isso que muitas vezes nós todos, depois de uma doença, de uma enfermidade, na verdade durante a doença, reconhecemos como faz falta um corpo saudável, passamos a dar mais valor à vida, à família, porque estamos muitas vezes entrevados numa cama, refletindo. Esse é o objetivo da enfermidade, que limita os nossos passos. É um momento de reflexão para revermos as nossas atitudes, como estamos levando a vida, a fim de que possamos rogar pela recuperação da saúde e não mais errar. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Então vejam que Calderaro finaliza esse capítulo dando uma lição para todos nós, especialmente para aqueles que acham estranho a espiritualidade provocar certas enfermidades no corpo de alguém que está saudável. Porque a saúde que ele apresenta está acompanhada de uma viciação moral e a programação espiritual para que o indivíduo não piore o seu quadro mental é, muitas vezes, a limitação física por meio de uma enfermidade. Não há nada de estranho nisso, faz parte dos poderes conferidos por Deus a esses assistentes socorristas, especialmente a mentores, como é o caso de Calderaro. Não é qualquer espírito que está provocando essas problemáticas no corpo físico, muitas vezes que levam ao desencarne, como nós vimos em outros casos. É alguém comprometido com Cristo, com auxílio ao próximo, com largo tempo de experiência e que, por isso, tem autorização divina para atuar em benefício dos indivíduos, mesmo que estes não reconheçam que a sua atuação é, sim, generosa, para auxiliá-lo, porque estão presos ao agora e acham que ficar doente, preso a uma cama,
é algo extremamente negativo. É natural pensar assim, mas precisamos ver o cenário maior, abrir essa tela para entender o contexto dessa doença. Não é meramente alguém que detinha saúde física perfeita e de repente ficou doente entrevado numa cama. É alguém que está entregue a um vício, está prejudicando a sua esposa e seus filhos, e a pedido destes está sendo realizada uma intervenção para que ele não mais piore a sua própria situação e enlouqueça, como nós vimos. Adentremos agora o capítulo 15, intitulado Apelo Cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. Então vejam que legal esse próximo capítulo. É uma palestra de Eusébio para católicos e protestantes. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Então vejam que, como eu sempre digo aqui no canal, Jesus não escolhe trabalhadores. Quem quer ajudar, Jesus permite o auxílio, não importa a religião. Todos que atuam no bem podem ser auxiliares do Cristo. Por isso, protestantes, católicos, umbandistas, candomblecistas, espíritas, etc. Todos que quiserem colaborar com Cristo Jesus são admitidos nas suas marchas de trabalhadores, nas suas companhias de servidores. Eusébio, portanto, iria falar para os católicos e protestantes que não traziam o dogmatismo de uma maneira a limitar a sua visão. Tinham a cabeça mais aberta para os conceitos espirituais e, por isso, escutariam Eusébio. André Luiz não ocultou a estranheza que lhe tomou de assalto ante aquela informação, mas Calderaro completou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios, como nós sempre comentamos aqui. Não há privilegiados para Deus. Ele não escolheu uma igreja e eliminou todos os demais do seu reino. Fora da caridade não há salvação, como já ensina o Espiritismo, e não fora da igreja. Por isso, estar em Cristo não coincide com estar num templo, mas sim um coração vivenciando o Evangelho todos os dias. André Luiz estranhou que Eusébio falaria a irmãos de outras religiões, e Calderaro demonstra que para Deus não há privilegiados. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Então, de uma forma muito mais bonita do que eu falei, muito mais poética do que eu disse, Calderaro demonstra que Jesus não escolhe os trabalhadores. Todos que querem colaborar de forma digna são admitidos, são amparados por Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação da fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Olha que lição desse capítulo. Para aqueles que estão ainda enceguecidos pelo dogmatismo ou pela religião no sentido de exclusivismo, não interessa para a espiritualidade a sua religião. Religião é um rótulo. O que importa é a fé viva
a atitude positiva da alma nessa trajetória de elevação. Quem for bom de coração, portanto, quem buscar o bem, quem dedicar-se para reformar suas más inclinações, será admitido como trabalhador de Cristo. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Olha que lição, né? Quanto mais atrasado é o entendimento religioso, ou seja, mais materialista, mais egoísta, mais exclusivista, maior é a combatividade inferior, que gera a intolerância religiosa, as discussões entre irmãos de fé, a idealização egoísta de pensar que somente a sua fé liberta. Essas brigas relacionadas à opinião geram atitudes deploráveis, como se Deus fosse um ditador que está com dificuldades para se manter no poder e aí gera discussão entre seus súditos. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. Então vejo que todo esse longo parágrafo é para justificar a pregação de Eusébio para evangélicos e católicos. Qual o problema? André Luiz estranhou essa situação, mas nós já estudamos aqui. O céu não é espírita. O plano espiritual não é espírita. O plano espiritual é cristão, é divino, independente de religião. Então, o Espiritismo traz um cristianismo redivivo, buscando resgatar os valores dos primeiros cristãos, e por isso é uma escola cristã, elevada, rica em conteúdo e interpretação, que estimula a prática do bem. Então, não há por que cristãos entrarem em briga, em discussões, em discórdias, por conta do rótulo, que é a religião. Todos podemos trabalhar para o Cristo, todos aceitamos Cristo como Salvador. A interpretação variará em alguns pontos apenas, como reencarnação, como comunicação dos espíritos, mas se analisarmos o objetivo do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, é a redenção do homem como um homem de bem, como alguém que deseja o bem, que faz o bem, que aceita Cristo Jesus como Senhor. Então, não há estranheza alguma em pregar, em falar de Cristo para evangélicos e católicos. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Então vejam que Calderaro está explicando que Jesus, quando encarnado, estava cercado de intelectuais vaidosos e, por isso, ele estava sempre estimulado por energia divina. Em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença,
encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Então, a energia divina manifestada por Cristo era voltada para o perdão daqueles que o crucificaram, que o atacaram, que não o reconheceram como Messias, o que ele já sabia que iria acontecer. Por isso, a compaixão de Jesus envolve a todos que o aceitam e para com aqueles que ainda não o aceitam também, já que ele conviveu com pecadores, na palavra da igreja, e com seus próprios assassinos, que não o aceitaram e acabaram o crucificando, estimulados pelo farisaísmo intelectualizado, que esqueceram do sentimento, esqueceram do real objetivo da religião. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, Calderaro acrescentou bondoso: não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. Então vejam que toda essa argumentação é para mostrar para André Luiz que não há rótulos no além. Todos nós devemos apresentar os conceitos espíritas não como uma medida apenas salvadora de quem escuta, mas sim para que quem escuta possa mudar intimamente, voltando a ter equilíbrio, amparando a essas pessoas e não excluindo-as. O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. O objetivo do divino é que todos sejamos felizes verdadeiramente. Deus não quer ninguém infeliz nem miserável, no sentido de virtudes, né? Aqui não é a miséria material, mas sim a miséria moral, que traz infelicidade. Deus espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas, a mancheias, ou seja, em abundância, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Por isso nos criou simples e ignorantes, para, pelas próprias forças, subirmos até Ele, criando um patrimônio próprio, individual, das virtudes que desenvolvemos na trilha evolutiva. Deus, por isso, espalha bênçãos, esperando o momento de cada um. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações referentes ao assunto, alcançamos o campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. Então, a maioria de quem assistia eram de desencarnados. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem do Favônio. Favônio é vento suave. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Então eles chegaram já na metade da preleção de Eusébio. Extasiados,
os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Então, lembrem-se, eram espíritos ali trazidos do protestantismo, do catolicismo, porém com uma cabeça mais aberta no sentido de aceitar ideias novas ou ideias condizentes com Cristo. E eles estavam abismados, maravilhados com as palavras de Eusébio. Confundidos e ajoelhados, em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Olha que bonito. Pela crença deles, eles acreditavam estar no paraíso ouvindo Eusébio. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração, dizendo: se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Então, o momento que André Luiz chega, ele está diante de um questionamento de Eusébio para quem é religioso, dizendo que a fé religiosa tem um papel na Terra, fator de equilíbrio mental do mundo inteiro. Imagine um mundo sem fé, sem religião. A religião, portanto, manifestada pela fé religiosa, é um fator de equilíbrio do mundo, o equilíbrio da mente. Então, diante desse cenário, diante da função da religião, ele está perguntando para quem está assistindo: o que você tem feito desse tesouro? Nesse momento que a Terra precisa tanto. Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Então, diante das catástrofes, diante das tribulações do mundo, o que temos feito com a fé religiosa? Não ficamos assustados diante dessas tribulações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem, no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Olha que pergunta! Como esperar a paz no mundo se o indivíduo não está pacificado no seu íntimo, no seu interior? Por isso, para mudar o mundo, precisamos mudar a nós mesmos, pouco a pouco. Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Então, como a humanidade ignora que precisa primeiro melhorar-se para depois o mundo melhorar, vemos as máquinas. E aqui a gente pode atualizar, a mesma visão com a inteligência artificial, filha de nossa inteligência. A máquina é filha da nossa inteligência. Será que nós estamos refletindo que a paz no mundo começa em nós e criando inteligências artificiais, criações nossas para essa mudança íntima? Ou estamos usando a tecnologia para anular a nossa elevação? Ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Isso era o cristianismo no início, Até hoje, para o verdadeiro cristão, o que é ser cristão? É optar
pela experiência mais nobre, consciente do dever de exemplificação e seguir o padrão de Jesus. Isso é ser cristão. Buscar imitar Cristo. Nós não vamos conseguir imitá-lo perfeitamente, mas essa imitação não precisa ser perfeita, mesmo porque não conseguiremos, mas precisamos, pelo menos, imitar os seus gestos, procurar aplicar os seus ensinamentos. Ser cristão, portanto, em outros tempos, era ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo em conteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Ser cristão primitivo, portanto, era combater o mal com as armas do bem, perdoar as ofensas, manifestar amor ao invés do ódio, luz ao invés de sombra. Ante o Moloque, que é pretensa divindade cananeia, a qual se teriam sacrificado vítimas humanas, tipo de sacrifício humano, diante disso, então, do sacrifício humano do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes. Não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente. Não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Então notem, o discurso de Eusébio é uma crítica para os cristãos modernos, que não são cristãos verdadeiros, porque estão preocupados com o personalismo, com as polêmicas, perdendo oportunidades de reajustamento, de pregação. Porque o cristão primitivo, diante do assassinato nos circos de Roma, não se envolvia com o imperialismo corrupto, não se envolviam em polêmicas, não tinham personalismo, não perdiam oportunidades. E, principalmente, não limitavam o ensino do Cristo a dogmas. Não impediam o acesso dos mais simples ao Evangelho. Não criavam o dogmatismo que cega e que limita. Então a reflexão de Eusébio é que imitemos os cristãos primitivos, resgatando esse cristianismo verdadeiro. E não ficando preso às letras, às polêmicas, ao personalismo, ao dogmatismo. Os cristãos primitivos, portanto, amavam-se em nome do Senhor. Quantos irmãos em Cristo brigam porque são de religiões diferentes? Ambos aceitam a Jesus, mas brigam. Enquanto que os cristãos primitivos se amavam em nome de Jesus. Ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidara em seguir para a cruz, por amor a todos nós. O cristão primitivo morria em nome de Jesus, sem qualquer problema, sem qualquer manifestação vaidosa, orgulhosa ou individualista. Pensava no exemplo do Cristo que carregou a cruz de madeira pesada e seguia também para o seu Calvário. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Os santuários, portanto, eram realizados, criados
erguidos para entrar em comunhão com o divino. Os cristãos primitivos sacrificavam-se, sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Pensemos nisso, imitemos os cristãos primitivos, dando valor aos tesouros que não se perdem, aos tesouros que são imperecíveis, os tesouros celestiais, e não fiquemos preocupados com as vantagens que passam, as vantagens transitórias do mundo, o destaque social, o personalismo, a vaidade. Imitemos os cristãos primitivos que buscavam os tesouros eternos, que sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Quanta empatia, quanta fraternidade falta hoje, quantos corações estão esfriando. O cristão primitivo amava, dedicava-se uns aos outros. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos, a mensagem sublime do Mestre, que lhes renovara os corações. Olha que palestra linda, onde Eusébio reflete sobre a postura do cristão primitivo, que não atacava a quem não acreditava, que não violentava consciências e que não usava da espada para impor o Evangelho. Morriam em nome de Jesus e combatiam o mal em si mesmos, não nos outros. Tudo para seguir a mensagem do Cristo que renovou os seus corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições, de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação. Olha o puxão de orelha que Eusébio está dando. Enquanto os cristãos primitivos deram a vida e mostraram o que é ser cristão verdadeiramente, que nós estamos fazendo? Prometendo a Cristo, mas deixando de cumprir? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Morreram em nome do Cristo para que nós pudéssemos falar nele hoje livremente, sem sermos perseguidos, sem sermos assassinados. Preço de sangue e de lágrimas os nossos antepassados sofreram. Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova, o que foi feito com sentimento de fraternidade, de união entre os cristãos, enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco esquecestes as portas da revelação divina, em troca das comodidades humanas. Então, ao final, ele nem pergunta mais, ele afirma: nós todos, cristãos modernos, enriquecidos por graças divinas, esquecemos da revelação, para ficarmos em posição de comodidade, apenas usufruindo, sem servir, sem renunciar, sem se sacrificar, sem amar, como os cristãos primitivos faziam. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis.
o ser humano que dificulta. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão, a separação, a briga, o apego à lei escrita, o apego à palavra. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais, olha só. É um puxão de orelha para quem está preso à letra, como Paulo já ensinava, que a letra mata e o espírito vivifica. O dogmatismo intoxica. As interpretações do plano divino estreitas obscurecem os horizontes mentais, ou seja, deixa a cabeça do indivíduo fechada. Ele não enxerga Cristo senão no apego à letra do que está na Bíblia. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Então é uma contradição pregar o Evangelho do Cristo, crer nele como Salvador e, ao mesmo tempo, abrir hostilidade franca, brigar com todo mundo que pensa diferente, perseguir quem pensa diferente, assassinar quem pensa diferente. Enquanto que o reino de Deus significa amor universal, união eterna. Por isso, a contradição. Falar em Jesus e perseguir é contraditório. Falar em reino de Deus e excluir os outros é contraditório. Reino de Deus é sinônimo de amor universal. Se é amor universal, é amor a todos, inclusive pelos caídos, pelos viciados, pelos que, infelizmente, escolheram o mal. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. Então aqui ele já critica a igreja, né? Que usou o nome de Jesus, usou o príncipe da paz para perseguir, para amaldiçoar uns aos outros, enquanto Cristo morreu por nós, sem merecer. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência, a imaginária obtenção de privilégios divinos, disputa de cargos, disputa de lugar no céu, tudo imaginário, não há privilegiados no plano espiritual. Deus não tem favoritos. Não adianta brigar por um espaço no céu, concorrer a vagas de bispo, de padre, de pastor, de palestrante espírita, de diretor de casa espírita. Não adianta brigar, ter concorrência, porque privilégio divino é uma ilusão, é imaginação. Não há privilegiados. Não importa o cargo que você ocupava aqui na terra, você não vai ser privilegiado no além. Só vai levar o que você fez. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Eu sempre falo do momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Isso é o ápice da servidão. Os discípulos de Jesus disputavam para quem ia ajudar mais o outro, quem ia servir mais. Hoje não. Hoje a disputa é para ver quem vai ser mais servido. Essas perguntas, essas colocações de Eusébio são fundamentais para todos nós, para refletirmos o que estamos fazendo do cristianismo. Entendemos a mensagem? Estamos aqui para servir. Não perder a oportunidade de servir, como faziam os cristãos primitivos.
Fujam, portanto, das regalias do mundo. Fujam das posições em que vocês são servidos. Todos nós fujamos dessas posições. Procuremos servir sempre. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo. Mais uma contradição que ele aponta. Serve Jesus, adora a Deus, mas continua egoísta. Proclamais nele a glória da paz. Incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Mais uma reflexão. Falamos de glória da paz, em união, falamos em amor ao próximo e, ao mesmo tempo, estimulamos guerras em que indivíduos se matam. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Outra contradição: buscamos Jesus, amamos a sua bondade infinita, a fonte de amor que emana do Cristo, achamos lindo, mas dentro de nós cultivamos desarmonia. Vejam que o palestrante aqui, Eusébio, preparou um texto para cobrar mesmo, para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar o que estamos fazendo do Evangelho do Cristo, o que estamos fazendo dos ensinamentos dos cristãos primitivos. Encerramos então mais um estudo. Nessas reflexões, vamos continuar no próximo estudo refletindo sobre as colocações de Eusébio, a fim de que nós possamos, de fato, seguir o Cristo e não mais focarmos em nós mesmos, com egoísmo, com orgulho e se distanciando cada vez mais do cristianismo real, do cristianismo redivivo. Agradeço, portanto, a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa abençoá-los a todos, para que essas energias cheguem a todos que nos escutam, todos que refletem, todos que buscam a palavra de Cristo e querem redimir-se perante a lei. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa abençoar a cada um, que os guias espirituais de cada um possam envolver nesse momento aos seus tutelados, a fim de que nós todos possamos reconhecer em Cristo o nosso Salvador, mas ir além disso, sendo um cristão verdadeiro, que aplica os princípios estudados, aprendidos, que muda a sua conduta, que renova os seus pensamentos, que reforma-se intimamente. Imitemos Cristo, imitemos os cristãos primitivos, busquemos a verdadeira paz, não apenas falando, pregando e acreditando, mas praticando o Evangelho. Dando o exemplo na família, no trabalho, na vida em sociedade. Agradecemos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que a Tua luz possa nos envolver e nos abençoar, protegendo aqueles que mais amamos, aqueles que temos um sentimento de carinho, de proteção, a fim de que possamos ampliar esse conceito para toda a humanidade, orando por cada indivíduo na Terra, nessa grande família universal. Agradecemos a oportunidade de aprendizado e rogamos que a Tua luz nos envolva, nos proteja e abençoe aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. Que Maria Santíssima, Rainha do Reino de Deus na Terra, possa nos envolver, nos proteger, nos abençoar e estender seu manto sagrado por toda a terra, resgatando os caídos, os criminosos e os viciados.
Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo. Um forte abraço e que Deus abençoe.